Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Pode tomar vossos assentos. Nesta manhã, eu quero saudar também os nossos irmãos do canal da Igreja Bereana, que nos acompanham através das redes sociais. Se você puder, se inscreva no canal. Todo domingo nós temos uma mensagem de Deus para o seu coração. E seja você também um evangelista nas redes sociais, compartilhando esta mensagem, assim como de todos os irmãos, para que a palavra de Deus chegue aos corações dos necessitados. Amém? Nós estamos num estudo, a qual Deus colocou no meu coração, de 6 ministrações sobre Efésios. No dia de hoje, nós vamos estar lendo o capítulo de número 3. Vamos estar fazendo menção de alguns versículos do capítulo de número 3. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Serei breve, sucinto, para que os irmãos venham entender aquilo que Deus quer falar. Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos iniciar uma leitura a partir do versículo de número 17. E aí nós iremos até o 20. Amém? A palavra de Deus, pastor, ela é tão rica, ela é tão maravilhosa, que ao ler alguns versículos da minha casa até aqui é cerca de 30 minutos, 35 minutos aos domingos, né? Porque se for na semana, um pouquinho mais demorado. E ali a minha esposa leu um versículo, pastor, mas rendeu exposição dentro do meu carro, que eu estava quase falando língua estranha. E eu falei para ela, está vendo quão rico é a palavra de Deus? E é por isso que a exposição do texto bíblico é uma coisa muito séria. Porque quando nós vamos ver a narrativa, para quem foi escrito, qual que é a intenção do escritor, quem é que vai ser atingido por essa palavra, do que se trata, nós abordamos muitas coisas que precisam ser levadas a sério e que precisam ser analisadas de maneira coerente para que o inimigo não venha nos enganar. Porque quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o nosso vizinho da direita ou da esquerda, e sim contra as potestades das regiões celestiais, significa o quê? Que eles têm poder. O poder não foi tirado deles. Essas potestades que estão nas regiões celestiais, nessa dimensão a qual nós não podemos ver com nossos olhos, mas podemos sentir no mundo espiritual, ela nos atinge. E assim como a nossa irmã Maria testificou aqui, pastor, eu queria dizer para você que isso nada mais era de que as regiões celestiais querendo atingir. Então essa angústia, né? Até mesmo, eu vou além, a depressão, a ansiedade, o que é que causa? Nada. A pessoa diz, você passou por um problema? Não, simplesmente eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho uma depressão, uma tristeza. É aí que mora. Então o inimigo ele tem poder, você pode até não estar vendo, mas nem tudo que nós estamos vendo não significa que não exista. O ar que você respira, você não vê, mas ele está lá. Amém? Quem encontrou, diga, eu vou morar no céu. Então vamos ao texto bíblico, capítulo de número 3. Já falamos no capítulo 2 sobre a predestinação que Deus nos escolheu. Já falamos no capítulo 1 e hoje nós vamos estar entrando no capítulo de número 3, que o ministério e vocação dos gentios e também o apostolado de Paulo. Então, acerca dos gentios, nós estaremos lendo a partir do versículo 17, que está escrito assim: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraiados e afundados em amor, podemos perfeitamente compreender com todos os santos que seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder
que em nós opera. Poderosa é esta palavra. O capítulo de número 3, o apóstolo Paulo se inicia defendendo o seu apostolado. Paulo, Efésios é uma carta escrita, como nós já falamos anteriormente em outras mensagens, escrita dentro da prisão. Paulo está preso, então é uma das cartas consideradas cartas das prisões. Mas Paulo está preso pelos romanos, a sua acusação é de curar os enfermos, de pregar o evangelho e de anunciar que ele é e não há outro, de anunciar a salvação na plenitude de Cristo. Esse é o crime de Paulo. Mas o imperador não podia prendê-lo por conta disso, então acusa ele de ter colocado fogo nos jardins do imperador. Então Paulo está preso. Mas só que Paulo, Moacir, não se considera um preso de guerra. Ele não acha que ele é um prisioneiro de Roma. Muito pelo contrário. Lá no capítulo 1, no capítulo 3, lá nos primeiros versículos, ele vai dizer: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele está tão preso em Jesus Cristo que para ele a prisão dele é Jesus Cristo. Então ele faz disso, esta prisão, como um escravo do Evangelho, como um servo de Jesus Cristo. Então, para ele tanto faz, não faz diferença. Ele está preso, ele vai pregar o Evangelho. Ele está na praça, ele vai pregar o Evangelho. Ele vai visitar a casa de Filimão, ele vai pregar o Evangelho. Ele vai visitar os irmãos de madrugada em Roma, ele vai pregar o Evangelho. Para Paulo não importa onde ele está, importa quem ele é. Oh, glória. Essa é o ministério de Paulo. Porque recai sobre os ombros de Paulo um arrependimento muito grande. Porque bem conhecemos a narrativa, como já foi falado anteriormente, e eu estou de maneira introdutória, para que você entenda. O arrependimento de Paulo foi tão grande, porque Paulo cresce teologicamente aos pés de Gamaliel, que na sua época era o maior entre os teólogos, era o melhor professor, tanto oralmente quanto na escrita, e que ele entende que esta nova doutrina de salvação em Cristo seria algo que afrontava os judeus, e ele, como um bom judeu, de descendência, de sangue judeu, ele defendia o judaísmo até mesmo ao fio da espada. E todos nós conhecemos a narrativa que a vida de Paulo vira uma página gigantesca em Atos capítulo 9, porque quando conhece verdadeiramente quem é Jesus, a sua vida se transforma. E talvez se transforma de um modo, pastor, da água para o vinho, como a gente fala. Você que era nu e agora você vai estar vestido com as vestes do Cordeiro de Deus. E ao conhecer quem era Jesus, Paulo olha para trás e percebe o quanto ele estava errado. Não pela lei, porque a lei, irmãos, ela veio para aprovar o pecado. Pastor, você fala isso? Falo. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 20, porque a lei aprovava, mas que pela justificação de um fomos salvos. A Bíblia vai dizer que por conta de um pecador, o pecado de um único homem condenou toda a humanidade ao pecado. A descendência adâmica que nós temos dentro de nós é muito forte. Porque quando vemos o pecado, irmã Emanuela, nós temos prazer nele. Imediatamente nós nos alegramos com o pecado. Imediatamente nós queremos mais e mais pecar. E é por isso que a Bíblia chama de lamaçal do pecado. Porque para se limpar dele, somente com o sangue do Cordeiro. Agora, em Romanos nós vamos ver que pelo justo, já que um único pecador condenou a humanidade, o sacrifício de um único justo, oh, glória a Deus. Esse sacrifício deste justo nos capacita, agora pela fé, colocada em Cristo Jesus, o justo, por ele nós somos salvos da ira de Deus, oh glória.
E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele defende este poder de Deus. Porque o versículo 17, ele diz, para em Cristo habitarmos pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraiados e afundados em amor. Ah, eu sou de Cristo, mas eu não amo meu vizinho? Desculpa, irmão. Está faltando alguma coisa. E esse amor que nós colocamos como sentimento, e eu vos ensino com esta pregação, que o amor nunca foi sentimento. Sentimento é o que você sente, mandamento é o que você obedece. Eu vou aplicar para você entender. Deus amou o mundo de tal maneira, e como é que ele provou isso? Dando o seu Filho unigênito, para que por nós tivesse uma morte de cruz. Ainda nós sendo pecadores. Porque se o pai ama o filho, que mérito tem nisso? Já preguei sobre isso aqui. Porque se você ama seus pais, que mérito tem nisso? Agora, quando o pecador, o falho, o errante, aquele que te aponta, aquele que não te honra, aquele que porventura te menospreza, ainda que você sirva a ele, e ele não reconheça que você sirva a ele, mas a palavra de Deus diz, ame, porque aí Deus vai encontrar, que ainda que ele não faça nada por você, mas que você ame a ele de forma incondicional. Esse é o amor de Cristo. Suportando uns aos outros. Ser humano, irmão, é sujo. Não há nada em nós que possamos encontrar como adjetivo que nos leve a nos colocar em uma posição onde nós dizemos, eu mereci. Pastor, eu mereci. Pastor, o senhor mereceu, dirigir toda essa igreja. É um merecimento. É por você que essa igreja... Não, irmãos. Não tem nada em nós encontrado que nos capacite a absolutamente nada. Antes, só são encontrados em nós flechas de condenação. Como trapos de imundície que somos, necessitamos de estarmos aqui reunidos, nos arrependendo, chorando igual as crianças fez nós chorar hoje, louvando, adorando a esse Deus, na esperança de que pela plenitude do seu Espírito, a graça infinita de Deus nos alcance. E por Ele, pela graça dEle, por amor dEle, pelo sacrifício dEle, Ele nos salve. E não por nós. É esse amor infinito, incomparável, que é um mandamento. Porque quando Jesus foi indagado acerca da lei, que deveria ser só 10 itens, mas os homens, em benefício próprio, foram aumentando a lei, pastor. Qualquer bom judeu, qualquer curso de teologia do básico, que você estudar um pouquinho, você vai ver que Moisés mal recebeu a tábua dos mandamentos, os homens já estavam querendo aumentar. Já estavam querendo colocar mais leis. Se não me falha a memória, na época de Jesus Cristo, já passavam de 5.000 os itens da lei, que eram tragados apenas de 10 leis. Nunca foi plano de Deus que isso crescesse dessa forma. Não tem nenhuma base que nos diga que Deus, está aqui os mandamentos para vocês seguir. Sigam elas e vocês vão se dar bem e vão herdar o reino dos céus. E aí os homens foram fazendo isso, pastor, crescer, inchar, se multiplicar. Mas Jesus, ele quebra todo o protocolo. Porque ele diz, é um mandamento que vocês querem desta nova doutrina? Então, em verdade, palavras de Jesus Cristo, eu vos digo, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame. Esse é o maior mandamento que supera todos. Então, o amor nunca foi sentimento. O amor sempre foi um mandamento da lei de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. E o demais, irmãos, Ele fará. Porque quantas horas de trabalho as aves do céu trabalham por dia? Quais são os empregos dele? O crachá. Onde que ele bate ponto? E o que é que falta para as aves do céu? De nada
eles têm falta. Assim os répteis, os peixes, os animais marinhos, não têm um trabalho que não seja em prol daquilo que Deus já determinou. Agora nós, seres humanos, por conta do pecado, por conta da descendência adâmica, temos que do suor do nosso rosto sobreviver. Por causa de um. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Este um que pecou nos condenou, mas aquele que é poderoso, oh glória. Versículo 20, ele diz, aquele que é poderoso para fazer abundantemente. O texto abundantemente significa maior, grande, pomposo. Ele é incontável, é abundante. No versículo 20 do capítulo 5 de Romanos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque embora que o pecado é grande, eu quero declarar para você que o amor de Deus e o seu sacrifício na cruz do Calvário é maior. A sua graça é infinita e ela há de nos alcançar por intermédio dele, por amor dele, oh glória. Porque é abundante. É grande, nos alcançará. Olha o versículo 18. Poderes perfeitamente como preencher com todos os santos, a qual seja a largura, oh glória, o comprimento, a altura e a profundidade. Deus coloca todos os elementos para que nós possamos alcançá-lo, para que nós possamos chegar a Ele. Como o pastor aqui leu, o que nos impedirá de alcançar o amor de Deus? O que pode nos afastar do amor de Deus? Seria Ele ou nós? E observe que o texto, se não me falha a memória, é em Romanos também, né, pastor? O que nos afastará do amor de Deus? Seria, que pecado é esse tão grande? E lá é muito claro. A luxúria, que impedimento nos traz? Qual que é o pecado? E aí nós elevamos ali o conhecimento, aquela questão que a gente fala dos 7 pecados que é os capitais, né? A gente fala, esses aqui é o chefe dos pecados. Irmão, não tem pecadinho ou pecadão, irmão. O que tem é pecado voluntário e involuntário. Acabou. O pecado pode ser desse tamaninho, aos olhos humanos. Pastor, foi só uma mentirinha, né? Eu vou só dar uma enganadinha aqui no pastor e está tudo certo. Foi só uma. Foi só uma de muitas que virão. Por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele não dorme. Ele não cochila. Muito pelo contrário, a Bíblia ainda fala que ele brada. E o exemplo que a Bíblia diz é que ele brada como um leão, a fim de buscar a quem possa tragar. E tudo que ele precisa é de uma brecha. E você que nos acompanha, e você que acompanha essa mensagem até aqui, eu quero dizer para você que Satanás, ele nunca se opôs à boa moral. Satanás, ele nunca se opôs à família. Satanás, ele nunca se opôs à amizade. Não. Você acha que Satanás quer que o homem e a mulher não se casem? Não. Ele quer que se case mesmo, para procriar, para ter mais filhos, para ter mais alma que ele possa tragar. Satanás, ele se opõe a Jesus Cristo, desde a fundação do mundo. Ele se opõe a todas as coisas que Jesus Cristo fala para nós seguirmos, ele quer que nós não siga. E quanto mais, é bom costume. O bom costume vai me tirar da presença de Cristo. E o diabo fica lá dando glória, Roubei mais um. Esse aqui vai viver só pela religião. Ganhei mais um. Esse aqui vai viver só pela a tradição. Opa, roubei mais um. Porque ele não é contra a tradição, ele não é contra nada que, eu nunca matei, nunca roubei. Eu só bebo, bato na minha mulher e está tudo certo. E Satanás dando risada, dizendo, ganhei mais um. Por quê? Porque ele se opõe, não é a você que ele se opõe. Satanás não se opõe à sua casa, pastor. Satanás se opõe à sua fé.
fé em Jesus Cristo. E é ela que ele vai querer abalar, é ela que ele quer entristecer, é essa fé que ele precisa derrubar para que você venha seguir a ele e não a Cristo. Não é a tua vestimenta que ele se opõe, ele se opõe a Cristo e toda sã doutrina pregada por ele e ensinada por ele. É isso a que ele se opõe. Mas agora, no versículo de número 20, para nós já finalizarmos. Como eu disse, aquele que é poderoso para nos dar abundantemente, muito mais do que pedimos ou pensamos. Olha que coisa forte isso daqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando o salmista diz, pastora Maria, o Senhor é o meu pastor, e a tradução no português diz, e nada me faltará, não é assim? Só que a tradução ao pé da letra diz, o Senhor é meu pastor, e sendo ele o meu pastor, glória, de nada eu tenho falta, porque se o Senhor é meu pastor, acabou. Todas infinitas coisas que o mundo tiver para me oferecer, eu não vou ter falta, porque Deus vai suprir. O meu pastor, o meu redentor, ele vive, e todas as coisas que foram feitas por ele, eu sou da descendência do gentio, mas agora a Bíblia diz que eu sou co-herdeiro das coisas de Deus. Oh glória! E se eu sou herdeiro de quem tem todo o poder, de quem tem todas as coisas, de quem comanda os céus e a terra, e embaixo da terra, eu sendo co-herdeiro dele, eu tenho uma grande responsabilidade. Oh glória! É além, por isso que o texto diz, além daquilo que pedimos ou pensamos. Lá no filme da Marvel do Homem-Aranha fala que com muitos poderes vem muitas responsabilidades. E um herdeiro, se um herdeiro de um milionário, se o herdeiro, Gabriel, pega isso daqui, se o herdeiro de uma grande empresa, pastor, tem muita responsabilidade, imagine herdeiro do trono de Deus, herdeiro do Criador, herdeiro daquele que morreu por mim e por você, aquele que naquele grande dia, oh glória, eu sinto a presença de Deus, ele vai olhar na tua face e dizer, filho bom e fiel, ei, tenho me alegrado com a tua vida, tu foi além daquilo que pedi, eu pensei, tu fez algo mais, vem se alegrar comigo, oh glória a Deus. Mas nós sabemos que tem a parte B do versículo, que muitos que se enganam, muitos que não foram além, muitos que pela sua arrogância, basófia ou prepotência, pensam que são alguma coisa, e naquele grande dia, Deus dirá, aparta de mim, pois eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz e aconteci. Pois é, foi no nome de Jesus e não no seu. Então eu não te conheço. Você fez no meu nome, né? Amém, pronto. Isso é algo fenomenal, quando nós paramos para analisar o que significa realmente isso. É muito interessante. Porque no nome da igreja bereana, eu fui lá no depósito, ninguém me conhecia. Cheguei lá e falei assim, vim aqui comprar um cimento aí no nome da igreja bereana. O cara não perguntou nem meu nome, pastor. Não foi, Manuela? O cara não perguntou nem meu nome. Ah, é da igreja bereana? O que você quer? Pode falar aí que nós entregamos tudo. Esse é o nome. É disso que eu estou falando. Eu estou usando aqui como exemplo. Você pode ser o pior, a escória, mas profetizou no nome de Jesus, o nome não é o seu, o nome é o dele. Então, se foi no nome dele, não foi porque você é alguma coisa, é porque o nome dele tem poder e não o seu. E aí é onde está a diferença, em saber se o nome tem crédito, se o nome está limpo, pastor, nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Quem é o pastor Gilmar? Quem é a irmã Maria? Quem é? Aonde você está? Quem você pensa estar? Eu aprendi uma vez com o nosso irmão pastor Hélio, ele falava que a nossa comunhão com Deus é como uma conta, pastor. Para você entender. E aí,
quando nós temos comunhão com Deus em oração. Porque a maneira que nós temos de conversar com Deus é orando. Ele mesmo disse, buscar a mim enquanto pode encontrar. Então, quando o texto diz, enquanto pode encontrar, é porque vai chegar um dia, pastor, que essa porta vai se fechar. E aí muitos vão dizer, ai, peraí, me dá mais um minutinho. Acabou. Isso aqui será tirado. Não teremos mais acesso. Já estão querendo mudar, pastor. Estão querendo mudar a tradição, estão querendo mudar a narrativa, estão querendo mudar a forma de traduzir, já estão querendo mudar tudo. O pastor falou aqui que as igrejas bíblicas estão vazias, realmente. Ontem eu vi um vídeo de uma igreja gay, pastor, tinha umas 300 mil pessoas. Lotada! Não cabia mais nada. Devo nada. E como nosso pastor nos ensinou, é pela fé. Ah, é a fé deles? Amém. Bom inferno para vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Porque a concorrência não precisa de fé. A concorrência não precisa de adoração. A concorrência não precisa de nada disso. Pastor, quem escolhe? É você que escolhe. O caminho, Deus te amou de tal maneira e disse, toma a tua vida em tuas mãos. Guia ela no caminho que é certo. Agora, se desviardes, foi por sua conta. Ninguém vai pagar a conta por você. Só teve um que pagou. E o sacrifício ele já fez. Você reconhecendo ou não, o sacrifício foi pago. Muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder, para nós sinalizarmos, é um poder que opera em nós, mas não é de nós. Olha que coisa interessante. Porque a ciência vai dizer que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, a Bíblia diz que veio da terra. E quando nós morremos, para a terra ele volta. Olha que interessante. E o espírito que nos mantém vivo, de pé, é de Deus. Porque foi ele que soprou o fôlego de vida em nossas narinas. E nos deu através da maravilhosa, esplendora fecundação, que é algo inexplicável, maravilhoso, é algo gigantesco. Você imaginar que um ser, ele cresce e vive e se mexe dentro do ventre de outro ser que está vivo. Olha que coisa maravilhosa, que é a maternidade. Olha que Deus maravilhoso. Ele só falou, ó, vai acontecer assim, pronto. Nunca falhou, mocinho. É impressionante. Misturou homem com mulher, batata. É batata, não tem? É filhos, é procriação, é crescimento de Deus. E aquele fôlego de vida dentro de outro ser, não tem outra explicação, pastor. Se não for Deus que soprar dentro do ventre. E quando Deus sopra, há vida. E quando há vida, é por intermédio dele. Já habita o Espírito de Deus. E é por isso que o salmista, Davi, diz, tira tudo de mim, Senhor, tudo. Tira a casa, tira a riqueza, tira tudo. Só não tire de mim o teu Espírito. Na tua presença. Davi entendia que sem essa presença, ele não ia suportar. Assim como Daniel, quando foi proibido de dialogar com Deus. Daniel foi proibido de falar com Deus. E a multa era a morte. A multa era ser jogada dentro da cova dos leões. Enfurecido. Irmãos, é porque vocês não entendem. A gente vai no zoológico e vê um leãozinho deste tamanho, pastor. O pessoal pensa que os leões da Idade Média era aquele gatinho ali. Ô, irmãos. Os leões da Idade Média eram semelhantes a uns búfalos gigantes. Uns gatos gigantescos. Uma unhada dele, ele partiu um homem ao meio. A Bíblia chama de besta fera. Selvagem. Um animal daquele dali, era uma bocada dele, ele destruía um ser humano.
E a Bíblia diz que os animais estavam na cova ferozes. Todo mundo, se tremeu todo, falou, não vou mais orar. E quando nós falamos de Daniel, por isso que eu falo de ir além, é o texto. Ele fala, além daquilo que pedimos, nós temos que ir além, porque Deus vai além por nós. Eu fico me perguntando, na época de Daniel, só era ele que era judeu, só era ele que era crente lá, na Babilônia? A Bíblia fala que foi uma nação inteira levada, mas quando Nabucodonosor proibiu o povo de orar, todo mundo parou. Ei, quando botaram lá a estátua, tocou, todo mundo se prostrou, ficou lá, meia dúzia lá, Pedro, Tiago e João, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá, ó. Mas aquela multidão inteira, pastor, era crente. Aquele povo todinho ali escutou as histórias de Isaac, de Jacó e de Abraão. Aquele povo todinho sabia o que Moisés e Arão e Miriam passaram no deserto. Sabiam de todas as lutas e dos juízes e de Josué. Eles conheciam, pastor. Todo o Pentateuco sabiam da história, da fidelidade que aqueles homens tiveram para com Deus. Que prodígios e maravilhas. Que um cajado batido na água fez o mar se abrir. Que um levita que pisou na água com a arca da aliança fez o rio parar de correr. Que em meio a uma oração de Josué para ganhar a batalha, o sol parou. E na hora que a trombeta tocou, todo mundo vá adorar a estátua de ouro. Por isso que eu falo que a pregação entra no ouvido e sai no outro. Aquele que não crê. Porque é aquele que... Por isso que existe a grande diferença entre ouvir e dar ouvidos. Porque quando você só escuta, ela entra de um lado e sai do outro. Não faz a menor diferença na sua vida. Mas quando você dá ouvido e o temor de Deus chega no teu coração, por intermédio da palavra, a semente é lançada, quem dá o crescimento é Deus. Não cabe a nós dizer se essa palavra vai fazer você temer ou não. Mas eu prefiro obedecer, pastor. Eu prefiro obedecer, porque pela desobediência de um, todos nós fomos condenados. Oh, glória! Mas levanta a tua mão para receber. Pela obediência de apenas um, nós fomos salvos da ira de Deus. Oh, glória! Eu prefiro obedecer. Eu prefiro estar com Cristo. Eu prefiro sacrificar a esse Deus em obediência, em oração, em comunhão dos santos, pois nem a largura, nem a profundidade, nem o comprimento, nada me separará deste amor de Cristo Jesus, porque este poder que é dado a nós por intermédio do Espírito Santo, eu não abro mão, porque há diversidade de povos, de línguas e de nações, a Bíblia fala. E é sobre isso, em João 14, pastor, quando ele diz, eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Porque a morada não era só para os judeus. Quando a Bíblia diz tem muitas moradas, ele diz eu vou preparar lugar. E é aqui onde o apóstolo Paulo entra e fala, eu vou pregar para os gentios, porque nós não podemos não ser herdeiros, mas somos co-herdeiros pelo sacrifício da cruz do Calvário. E é por isso que por conta da diversidade de línguas, por conta da diversidade de povos, por conta da diversidade de nações, que o próprio Deus permitiu que houvesse na terra, e acerca dos gentios, o apóstolo Paulo pregou, e agora todo aquele que confessar Jesus Cristo perante aos homens, ele vos confessará perante Deus, e por ele nós somos salvos. Preparado este lugar, ele tem para nós. Só você que crê verdadeiramente nisto, desocupe a sua mão e aplauda o Senhor com alegria, da beleza, da grandeza, da santidade que Deus merece, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Até aqui o Senhor tem me dado. O que eu passar daqui não provém de Deus, provém de mim. E o que provém de mim, irmãos, é fraco. O que provém de mim
é sujo e o que provém de mim não é bom. Mas o que provém da palavra e o que provém de Deus é que é bom, é agradável. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E os planos dele é melhor do que o meu. Assim, eu agradeço a minha rica